Olá, ouvinte do Escuta Ciência, aqui é a Letícia Sarturi e antes de você ouvir esse episódio eu tenho um recado importante. Como muitos de vocês sabem, somos produtores de conteúdo independentes e nossa equipe é formada apenas por mim, pelo Júlio Ponce e pelo nosso editor, o Pedro, que também é meu marido. Nesta semana tivemos contratempos com a saúde do Pedro, está tudo bem, mas ele teve que fazer uma cirurgia meio que urgente. Como nossa produção é feita semanalmente, não conseguimos produzir o conteúdo dessa semana. Mas não vamos falhar com você, ouvinte, e por isso nossos apoiadores autorizaram. Sim, eles gritaram, eu autorizo, para um dos episódios exclusivos para apoiadores ir ao ar para os outros ouvintes. Então, aproveite aí esse episódio que produzimos em 2022 para nossos apoiadores. E se você quiser apoiar o nosso podcast, entra lá no apoia.se/Escuta Ciência Podcast. Ou procura a gente no PicPay e faça a sua assinatura a partir de R$2. Chega de enrolação, ouça o episódio e compartilhe também, viu? Escuta Ciência. Júlio, lembra quando você estudou psicose? Você tá falando de Psicose mesmo ou do filme Psicose? Tô falando de psicose mesmo. Pode ter algo a ver com gente marchando pedindo intervenção militar, cantando hino pra um pneu, pegando carona em para-brisa de caminhão. Até pode, mas psicose pode ser um sintoma de alguma patologia séria que tem que ser tratada. Então, vamos falar melhor sobre isso? Vamos lá! Escuta Ciência. Olá, eu sou Letícia Sarturi, mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Olá, eu sou Júlio Ponce, mestre em fisiopatologia experimental e doutor em epidemiologia. E nesse episódio, vamos falar sobre a psicose. A palavra psicose é usada para descrever condições que afetam a mente e que levam a alguma perda de contato com a realidade. Quando alguém fica doente dessa maneira, chamamos isso de episódio psicótico. Durante o período de psicose, os pensamentos e percepções de uma pessoa são perturbados e o indivíduo pode ter dificuldade em entender o que é real e o que não é. A psicose pode afetar qualquer pessoa. Geralmente começa quando uma pessoa está no final da adolescência até os 20 e poucos anos. Existem cerca de 100 mil novos casos de psicose a cada ano nos Estados Unidos. Os sinais de alerta comportamentais para psicose incluem queda repentina nas notas ou no desempenho do trabalho, dificuldade para pensar com clareza ou se concentrar, suspeita, ideias paranoicas ou desconforto com os outros, retirar-se socialmente, passar muito mais tempo sozinho do que o habitual. Novas ideias incomuns e excessivamente intensas, sentimentos estranhos ou nenhum sentimento, declínio no autocuidado ou higiene pessoal, dificuldade em distinguir a realidade da fantasia, fala confusa ou problemas de comunicação. Além desses sinais que podem apontar o início de um quadro psicótico, existem sintomas comuns como delírios, que são crenças falsas, e alucinações, que é quando a pessoa vê ou ouve coisas que os outros não veem ou ouvem. Outros sintomas incluem fala incoerente ou sem sentido e comportamento inadequado para a situação. Uma pessoa em um episódio psicótico também pode apresentar depressão, ansiedade, problemas de sono, retraimento social, falta de motivação e dificuldade geral de funcionamento. E é importante a gente dizer aqui que se você ou alguém que você conhece apresenta algum ou alguns desses sintomas na lista, é preciso consultar um profissional de saúde mental. Mas afinal, o que causa um quadro psicótico? Não há uma causa específica de psicose. A psicose pode ser um sintoma de uma doença mental, como esquizofrenia ou transtorno bipolar. Mas também uma pessoa pode experimentar psicose e nunca ser diagnosticada com esquizofrenia ou qualquer outro transtorno mental. Existem outras causas, como privação de sono, certos medicamentos e uso indevido ou excessivo de álcool ou outras drogas como a maconha, por exemplo. Experiências traumáticas também podem causar psicose, além do estresse e até mesmo tumores cerebrais.
A frequência com que um episódio psicótico ocorre e quanto tempo dura pode depender da causa subjacente. Uma doença mental como a esquizofrenia é tipicamente diagnosticada pela exclusão de todas essas outras causas de psicose. Por isso, a gente reforça aqui que para receber uma avaliação completa e um diagnóstico preciso, é necessário consultar um profissional de saúde qualificado, como um psicólogo ou um psiquiatra. E o que a ciência sabe sobre o tratamento dessa condição? Estudos mostraram que é comum que uma pessoa tenha sintomas psicóticos por mais de um ano antes de receber tratamento. Reduzir essa duração da psicose não tratada é fundamental, porque o tratamento precoce, nesses casos, geralmente significa uma melhor recuperação. Com um acompanhamento profissional adequado, o diagnóstico correto ajudará no planejamento do tratamento. Os estudos suportam uma variedade de tratamentos precoces para a psicose, que envolvem especialmente cuidados especializados coordenados. Em 2008, o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos lançou a iniciativa de pesquisa Recovery After an Initial Schizophrenia Episode, que forma o acrônimo RAISE. Esta iniciativa estudou tratamentos coordenados de cuidados especializados e as melhores maneiras de intervir depois que a pessoa começa a experimentar sintomas psicóticos e ajudar essas pessoas a retornar a um caminho para uma vida produtiva e independente. O cuidado especializado e coordenado envolve os seguintes componentes: a psicoterapia individual ou em grupo, que é baseada nos princípios da terapia cognitivo-comportamental. Essa terapia é adaptada às necessidades de cada paciente e enfatiza o treinamento de resiliência, o gerenciamento de doenças e bem-estar e a construção de habilidades de enfrentamento. Esse cuidado especializado coordenado também envolve o apoio e a educação da família. Os membros da família aprendem sobre psicose, enfrentamento, comunicação e habilidades de resolução de problemas. Os familiares informados e envolvidos estão mais preparados para ajudar os entes queridos no processo de recuperação. Outro ponto desse cuidado é a farmacoterapia, que nada mais é do que a prescrição de medicamentos. A farmacoterapia ajuda a reduzir os sintomas de psicose. A seleção e dosagem de medicamentos são adaptadas para tratar precocemente os pacientes com psicose e as suas necessidades individuais. Assim como todos os medicamentos, os antipsicóticos apresentam riscos e benefícios. Os pacientes devem conversar com os profissionais de saúde que os acompanham, como o médico ou o farmacêutico e até mesmo o psicólogo, para comunicar sobre efeitos colaterais, custos desses medicamentos e preferências de dosagem e de posologia. Sim, além dos efeitos indesejados quando toma o medicamento, o paciente deve falar se tal medicamento prescrito é muito caro ou se não consegue tomar no horário que foi prescrito. Tudo isso pode ser discutido com a equipe que cuida do paciente. Além disso, o cuidado especializado coordenado inclui um apoio do local de trabalho e de estudo do paciente para ajudar esse paciente a retornar ao trabalho ou à escola e alcançar seus objetivos pessoais. Apesar do fato das pessoas com psicose poderem se comportar de maneira confusa e imprevisível e até se tornarem violentas, não podemos estigmatizar essa condição. Até porque as pessoas com sintomas psicóticos são mais propensas a se machucarem do que outras pessoas durante um episódio de psicose. Um grande problema quando essas pessoas não são acolhidas socialmente e são estigmatizadas é o desenvolvimento de complicações devido à falta de tratamento adequado. Pessoas com histórico de psicose são mais propensas, por exemplo, do que outras a ter problemas com abuso de drogas ou álcool, ou às vezes ambos. Algumas pessoas usam essas substâncias como forma de controlar os sintomas psicóticos, mas o abuso de substâncias pode piorar os sintomas psicóticos ou causar outros problemas. Pessoas com psicose também têm um risco acima da média de automutilação e suicídio. Se você acha que um amigo ou parente está se machucando, fique atento a sinais de corte sem explicação, hematomas, queimaduras de cigarro, geralmente nos pulsos, braços, coxas e peito. As pessoas que se automutilam podem manter-se cobertas o tempo todo, usando roupas de mangas compridas e calças, mesmo em dias quentes. E como falamos no início desse episódio, esse sintoma é sério. E apesar de algumas pessoas parecerem estar vivendo em uma realidade paralela por conta de manipulação política,
não necessariamente essas pessoas estão passando por um quadro psicótico. Para saber disso, só com acompanhamento médico adequado. Por isso, caso perceba sintomas de psicose, procure um especialista, seja para você, seja para algum familiar ou amigo. Escuta ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio.